Saudações soviéticas, camarada. Aqui é Maricota, a ginoide que incita a classe trabalhadora desde 1926. O quadro tá dominado não estava cumprindo sua função social, então foi expropriado pela ditadura do proletariado para a doutrinação comunista. Continuam os manuscritos econômico-filosóficos, MEF, de Karl Marx publicados apenas após sua morte. Os manuscritos foram escritos em 1844, quando Marx tinha apenas 26 anos e antes do seu célebre encontro com Engels. Os manuscritos de Paris, como também são chamados, apresentam a planta fundamental do pensamento de Marx, a concentração de sua filosofia na crítica da economia nacional de Adam Smith, J.B.C. e David Ricardo. Manuscritos econômico-filosóficos por Karl Marx. Terceiro manuscrito: Propriedade privada e trabalho. 1, AD página 36. A essência subjetiva da propriedade privada, a propriedade privada como atividade em si mesma, como sujeito, como pessoa, é trabalho. É evidente, portanto, que só a economia política que reconheceu o trabalho por princípio, Adam Smith, e que não mais viu na propriedade privada unicamente uma condição extrínseca ao homem, pode ser considerada tanto um produto do dinamismo real e expansão da propriedade privada, é o movimento independente da propriedade privada tornando-se consciente de si mesma, é a indústria moderna como pessoa, um produto da indústria moderna, quanto uma força que acelerou e exaltou o dinamismo e o desenvolvimento da indústria e tornou-a uma potência no plano da consciência. Assim, em vista dessa economia política esclarecida que descobriu a essência subjetiva da riqueza dentro da estrutura da propriedade privada, os partidários do sistema monetário e do mercantilismo, para quem a propriedade privada é uma entidade puramente objetiva para o homem, não fetichistas e católicos. Engels está certo, por isso, de chamar Adam Smith o Lutero da economia política. Assim como Lutero reconheceu a religião e a fé como a essência do mundo real, e por essa razão assumiu uma posição adversa ao paganismo cristão, assim como ele anulou a religiosidade externa ao mesmo passo que fazia da religiosidade a essência interior do homem, assim como ele negou a distinção entre sacerdote e leigo porque transferiu o sacerdócio para o coração do leigo, também a riqueza extrínseca ao homem e dele independente, só podendo, pois, ser adquirida e conservada de fora, é anulada. Isso quer dizer, sua objetividade externa e indiferente é anulada pelo fato de a propriedade privada ser incorporada ao próprio homem, e de ser o próprio homem reconhecido como sua essência. Mas, como resultado, o próprio homem é levado para a esfera da propriedade privada, exatamente como, com Lutero, é levado para a da religião. Sob o disfarce de reconhecer o homem, a economia política, cujo princípio é o trabalho, leva à sua lógica conclusão a negação do homem. O próprio homem não mais é uma condição da tensão externa com a substância externa da propriedade privada, ele próprio se converteu na entidade oprimida por tensões, que é a da propriedade privada. O que era anteriormente um fenômeno de ser extrínseco a si mesmo, uma manifestação extrínseca real do homem, transformou-se, agora no ato de objetivação, de alienação. Esta economia política parece, por conseguinte, a princípio, reconhecer o homem com sua independência, sua atividade pessoal, etc.
Ela incorpora a propriedade privada à essência mesma do homem, e não é mais, portanto, condicionada pelas características locais ou nacionais da propriedade privada considerada como existente fora dela mesma. Ela manifesta uma atividade cosmopolita, universal, que destrói todos os limites e todos os vínculos, reputando-se a si mesma como a única orientação, a única universalidade, o único limite e o único vínculo. Em seu desenvolvimento ulterior, contudo, vê-se obrigada a rejeitar essa hipocrisia e a mostrar-se em todo o seu cinismo. Faz isso, sem qualquer consideração pelas contradições aparentes a que sua doutrina conduz, revelando por uma outra maneira unilateral, e por isso com maior lógica e clareza, que o trabalho é a única essência da riqueza, e demonstrando que essa doutrina, ao contrário da concepção original, tem consequências daninhas ao homem. Finalmente, ela aplica o golpe de morte à renda da terra, aquela última forma individual e natural da propriedade privada e fonte de riqueza existente independentemente do movimento do trabalho que foi a expressão da propriedade feudal, mas tornou-se inteiramente sua expressão econômica e não mais consegue oferecer qualquer resistência à economia política. A escola de Ricardo. Não só o cinismo da economia política aumenta a partir de Smith, passando por Say, Ricardo, Mill, etc., uma vez que para este último as consequências da indústria se afiguraram cada vez mais ampliadas e contraditórias, sob um ponto de vista positivo elas tornarão-se mais alienadas, e mais conscientemente alienadas, do homem, em comparação com suas predecessoras. Isso é somente porque sua ciência se expande com maior lógica e verdade. Posto que eles fazem a propriedade privada em sua forma ativa formar o tema, e posto que ao mesmo tempo fazem o homem como não entidade tornar-se uma entidade, a contradição na realidade corresponde inteiramente à essência contraditória por eles aceita como princípio. A realidade dividida, segundo, da indústria está longe de refutar, antes confirma, seu princípio de autodivisão. Seu princípio, com efeito, é o princípio dessa divisão. A doutrina fisiocrática de Quesnay constitui a transição do sistema mercantilista para Adam Smith. A fisiocracia é, em seu sentido direto, a decomposição econômica da propriedade feudal, mas, por essa razão, é da mesma forma direta a transformação econômica, o restabelecimento, desta mesma propriedade feudal, com a diferença de sua linguagem não ser mais feudal porém econômica. Toda a riqueza se reduz à terra e cultivo, agricultura. A terra ainda não é capital, mas sim um modo particular de existência de capital, cujo valor se diz residir em sua particularidade natural, da qual provém, a terra, não obstante, é um elemento natural e universal, ao passo que o sistema mercantilista só encarava os metais preciosos como riquezas. O objeto da riqueza, sua matéria, por esse motivo recebeu sua máxima universalidade dentro dos limites naturais, uma vez que é também, como natureza, riqueza diretamente objetiva. E é só pelo trabalho, pela agricultura, que a terra existe para o homem. Consequentemente, a essência subjetiva da riqueza já está transferida para o trabalho. Mas, simultaneamente, a agricultura é o único trabalho produtivo. O trabalho, pois, ainda não assumiu sua universalidade e sua forma abstrata, ele ainda se acha unido a um elemento particular da natureza como sendo a sua matéria, e só é reconhecido em um modo especial de existência determinado pela natureza. O trabalho é ainda, apenas,
uma alienação determinada e específica do homem, e seu produto também é concebido como parte determinada da riqueza devida mais à natureza do que ao trabalho propriamente dito. A terra ainda é vista como algo existente naturalmente e sem levar em conta o homem, e não ainda como capital, isto é, como fator do trabalho. Pelo contrário, a terra parece ser um fator da natureza. Porém, desde que o fetichismo da antiga riqueza externa, existente somente como objeto, foi reduzido a um elemento natural bastante simples, e desde que sua essência foi em parte, e de certa maneira, reconhecida em sua existência subjetiva, realizou-se o necessário progresso ao identificar-se a natureza universal da riqueza e ao elevar o trabalho à sua forma absoluta, ou seja, em abstrato, ao princípio. Demonstra-se, contra os fisiocratas, que, sob o ponto de vista econômico, e sob o único ponto de vista válido, a agricultura não difere de qualquer outra indústria, não sendo, por conseguinte, um gênero específico de trabalho, ligado a um elemento particular, ou a uma manifestação particular do trabalho, mas o trabalho em geral que é a essência da riqueza. A aristocracia nega a riqueza específica, externa, puramente objetiva, ao declarar que o trabalho é a essência dela. Para os fisiocratas, entretanto, o trabalho é, antes de mais nada, apenas a essência subjetiva da propriedade imobiliária. Eles partem daquele tipo de propriedade que aparece historicamente como o predominantemente reconhecido. Simplesmente convertem a propriedade imobiliária em homem alienado. Anulam seu caráter feudal ao declarar ser a indústria, agricultura, a essência, mas rejeitam o mundo industrial e aceitam o sistema feudal ao declarar que a agricultura é a única indústria. É evidente que quando a essência subjetiva, indústria em oposição à propriedade agrária, indústria formando-se a si mesma como tal, é percebida, ela inclui a oposição dentro de si mesma. Pois, assim como a indústria incorpora a propriedade agrária por ela desbancada, sua essência subjetiva abarca a desta. A propriedade agrária, ou imobiliária, é a primeira forma de propriedade privada, e a indústria aparece pela primeira vez na história simplesmente em oposição a ela, como uma forma particular de propriedade privada, ou melhor, como o escravo libertado da propriedade agrária. Essa sequência se repete no estudo científico da essência subjetiva da propriedade privada, e o trabalho aparece, a princípio, apenas como trabalho agrícola, mas depois estabelece-se como trabalho em geral. Terceiro, toda riqueza transformou-se em riqueza industrial, a riqueza do trabalho e a indústria é trabalho concretizado, exatamente como o sistema fabril é a essência concretizada da indústria, isto é, do trabalho, e o capital industrial é a forma objetiva concretizada da propriedade privada. Assim, vemos que é só nesta etapa que a propriedade privada pode consolidar seu domínio sobre o homem e tornar-se, em sua forma mais genérica, uma potência na história mundial. O ouro de Moscou secou e George Soros não tá nem aí. Portanto, precisamos capitalizar para derrubar o capital. Vai em apoia.se/OcioCast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ociolevaauvicio.blogspot.com. Mande sua carta para ociolevaauvicio.podcast@gmail.com. Faça parte dos seguidores de Quelone no Telegram. Pie pra gente no @OcioCast. Nos dê seu coração em @OcioCast.
Curta a página fb.com/OcioCast. Não temos nada a perder a não ser nossos grilhões. É tudo nosso.